Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou o Léo. Se você é novo por aqui, convido a você a se inscrever no canal e a ser muito bem-vindo. No vídeo de hoje, dando sequência aqui ao nosso estudo bíblico e trazendo aqui esse vídeo de encerramento falando sobre a eternidade com Deus, eu convido a você a juntamente comigo abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Bom, no início do nosso estudo, falamos sobre a manifestação de Deus no tocante à salvação da alma da pessoa nos últimos instantes de vida, nos últimos momentos de vida. E nós usamos muito aqui como referência aquele homem que era o ladrão, que foi um ladrão, que foi crucificado ao lado do Senhor Jesus. E como muito conhecido por muitos estudiosos da Bíblia como Dimas, que foi ali aquele homem que viveu uma vida toda como um ímpio, como um homem que fazia tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus, e por consequência disso, dos seus pecados, de uma vida de acordo com as suas próprias vontades, contradizendo a vontade de Deus, resultaram uma vida de crimes. Ele foi condenado na cruz ao lado de Cristo, mas ele foi condenado por ser um criminoso. E mesmo assim, ele reconheceu os pecados dele, ele reconheceu os erros dele e se arrependeu dos seus pecados e reconheceu Cristo como Deus, como o único que poderia perdoá-lo e salvá-lo. E o Senhor Jesus o salvou, E essa é uma das maneiras que Deus faz, Deus age, E qual a diferença, então? Qual a diferença entre a forma de que Deus age para salvar a alma de uma pessoa? Qual a diferença da salvação nos últimos momentos de fôlego da pessoa e a salvação que irá vir no arrebatamento? Tanto uma como a outra com o mesmo objetivo: o Senhor Jesus salvar a alma do homem, a alma das pessoas, de uma forma e de outra, da forma que a pessoa ali que está perdendo a vida nos últimos instantes finais da vida dela, ela se arrepende dos pecados, se entrega para Cristo e Cristo a salva. E a volta do Senhor, o arrebatamento, a salvação da igreja de Cristo, o arrebatamento da igreja de Cristo. Tanto a forma de salvação, tanto uma como outra, ambos irão ver o Salvador, não é mesmo? E você veja que podemos trazer aqui duas pessoas que tipificam esses dois tipos de situações: o ladrão na cruz e o profeta Elias. O ladrão na cruz se arrependeu dos pecados, viveu uma vida toda em pecado, toda dedicada à vida contrária à vontade de Deus, mas nos últimos momentos de fôlego de vida, ele se arrependeu dos seus pecados, se entregou para Cristo e Cristo salvou. O profeta Elias
viveu uma vida em santidade, uma vida em santificação, passou por várias situações ao ponto de quase retroceder na fé, mas se manteve firme, se manteve ali uma vida em santidade, fazendo a vontade de Deus, e ele foi arrebatado, foi salvo. Tanto um como o outro foram salvos. Um passou pela morte e foi salvo. O outro não passou pela morte e foi salvo. E essa morte, me refiro à morte física mesmo. Porque, como diz, que nem todos nós iremos morrer, mas todos nós seremos transformados. E quando eu me refiro a todos nós, como diz a Bíblia, a todos que se entregaram 100% ao Senhor Jesus e se mantém dessa forma, com a vida entregue ao Senhor Jesus, colocando a vontade de Deus como prioridade. Você veja nesse versículo aqui que é bem claro que o que irá fazer com que eu consiga ver o meu Salvador, que é o Senhor Jesus, você veja que diz aqui, vamos ler novamente: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É a santificação que me leva a ter um encontro com Deus, que irá me levar a encontrar o Senhor Jesus nas nuvens, como a Bíblia diz, sobre o arrebatamento, a volta do Senhor Jesus. Os mortos em Cristo ressuscitarão e serão transformados. E nós, os vivos, os que estiverem vivos fisicamente, também serão transformados. E ambos irão ao encontro do Senhor Jesus nas nuvens. Tanto um como o outro, meu querido. Para eu ver a Cristo, eu tenho que seguir a santificação. A santificação é o que leva o ser humano a ser salvo. É a santificação que leva o ser humano a alcançar a misericórdia salvadora do Senhor Jesus. É a santificação. O que é a santificação? A santificação, ela é a separação. É quando você se separa de tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Dimas, o ladrão lá na cruz, o que ele fez? Nos seus últimos instantes, ele reconheceu seus pecados, se arrependeu e decidiu que ele iria ali se separar do erro. Ele não queria estar mais junto ao erro, ele queria estar junto a Cristo. E Jesus viu a sinceridade daquele homem e o aceitou. O profeta Elias viveu uma vida em santificação, colocando a palavra de Deus como a sua principal direção, a vontade de Deus como uma prioridade na sua vida. Ele vivia em santidade, em santificação, se separando de tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus, e foi arrebatado. Tanto Elias foi arrebatado, como Dimas foi salvo, foi perdoado. Tanto Elias foi salvo, como Dimas foi salvo. Um foi arrebatado e o outro perdoado. Tanto um como o outro foram restaurados e se encontram no reino dos céus. Então, essas são apenas as formas que Deus age, de formas distintas. Alguns passarão pela morte, outros não. Mas tanto uma forma como a outra forma de Deus agir, o objetivo é o mesmo: a salvação da alma. E o segredo é o mesmo: a santificação do ser humano.
Então busque a sua santificação. E como eu faço isso, Léo? Como eu me santifico? Se você não se santificar, você não será salvo. Você não será salvo. Eu digo mais para você. É mais fácil o sujeito se arrepender dos seus pecados nos últimos instantes de vida dele e ele conseguir ser salvo do que ele conseguir ser arrebatado. Por quê? Porque exige, tanto um como o outro, exige de nós santificação. 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 Só que quando você está ali nos seus últimos instantes de vida, não dá tempo. Você tem que se arrepender, se entregar e ali decidir se santificar, se separar do pecado, para que assim você seja salvo. Mas se não é essa situação de quase estar ali perdendo a vida, se você não for viver essa situação, não é mesmo? Não espere pelo pior acontecer para você fazer a escolha do que é melhor para você, que é se santificar, se separar do mundo para se unir a Deus. Aqueles que são amigos do mundo constituem-se inimigos de Deus. Então eu devo me separar. E o que é o mundo? Quando falamos muito sobre o mundo, se separar do mundo, o que é o mundo? É o sistema. É o sistema. A Bíblia fala sobre o mundo, se refere ao sistema. O sistema que o homem criou para substituir o que Deus criou. Qual era o sistema que Deus criou? Obedecer a palavra de Deus. Colocar a palavra, a vontade de Deus como prioridade. O que resulta isso são as bênçãos, inclusive a bênção maior. O que resulta eu colocar a vontade de Deus como prioridade na minha vida abundante e principalmente a vida eterna. Prezados amigos e irmãos, gostaríamos de primeiramente pedir as nossas sinceras desculpas a todos que tentaram assistir o nosso vídeo. Tivemos um imprevisto técnico no processo de edição que, infelizmente, comprometeu a qualidade do áudio. Pedimos a compreensão de todos e já estamos trabalhando para solucionar isso o mais rápido possível e garantir que a mensagem chegue até vocês com a clareza que ela merece. Apesar da falha, a conclusão central daquela mensagem é de vital importância e não pode esperar. Deus age de duas formas distintas, usando a alma humana como objeto central de sua graça e salvação. Em seu infinito amor e misericórdia, o Senhor oferece a salvação da alma em momentos cruciais. A salvação pelo arrependimento no último. Fôlego é a ação da graça que alcança a pessoa no limite da vida, onde um verdadeiro e sincero arrependimento dos pecados, mesmo que tardio, é suficiente para a justificação e para que a alma seja resgatada. É o exemplo da misericórdia que se manifesta no último instante. A salvação pela santificação para o arrebatamento. Esta é a jornada de fé para aqueles que permanecem vivos. É a preparação diária, o caminhar constante em santificação, a busca por uma vida separada do pecado e dedicada a Cristo, que torna a alma apta e pronta para o grande encontro no arrebatamento. Em ambas as formas, o objetivo é o mesmo, a salvação eterna da alma. Que possamos valorizar tanto a misericórdia, que perdoa no fim, quanto a graça, que nos capacita a viver em santidade hoje. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida.